Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um webinar de suporte. O meu nome é Franciele, eu também faço parte aqui do time suporte. E para aqueles que ainda não nos conhecem, né, não conhecem ainda a empresa Suporte, nós somos uma empresa dedicada aí a oferecer as melhores soluções tecnológicas, sempre buscando inovar, né, e atender às necessidades dos nossos clientes e parceiros. Depois convido também vocês a conhecer as nossas redes sociais para conhecerem melhor, enfim, o nosso trabalho. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, nós vamos falar sobre a segurança, né? E para ajudar vocês, inclusive a melhorar a segurança aí do ambiente de vocês, nós trouxemos aqui o tema Copilot for Security, sua IA para segurança. Então hoje nós vamos falar de IA e falaremos também de segurança, como que ela pode ajudar aí na sua empresa, tá? Agora, então, é hora de chamar o nosso palestrante, ele que também faz parte aqui do nosso time suporte e é especialista em soluções Microsoft. Bom dia, Felipe, tudo bem com você? Bom dia, pessoal. Então, o nosso, o nosso objetivo hoje é falar um pouquinho de segurança e como a inteligência artificial pode auxiliar a nossa equipe de, de segurança a tratar incidentes e problemas que a gente pode enfrentar no dia a dia, tá? Então, antes da gente começar a falar diretamente do Copilot for Security, eu queria contextualizar um pouco qual que é o tamanho desse mercado de segurança, né? Então, assim, a gente tem como um grande desafio é melhorar e ser mais rápido, mais eficaz no tratamento desses incidentes de segurança, tá? Então, assim, a gente tem alguns dados aqui que a Microsoft levantou no último ano do aumento de quantidade de ataque e de tempo que o atacante demora para conseguir algum dado depois de ter êxito nessa abordagem, né? Então, assim, a gente tinha há um ano e pouquinho atrás, mais ou menos 1.300 ataques por segundo. Então, ataques de senha, né? Então, esse número já cresceu para 4.000 mais, assim, a gente já pode considerar isso como esse número já ultrapassado. Outro dado bastante importante é o tempo que o invasor demorava para acessar os nossos dados depois que ele tinha êxito num ataque de phishing, por exemplo, né? Então a gente já esse tempo foi reduzido já, então ele demora basicamente 72 minutos para realizar um ataque completo depois que a vítima informou dados, enfim, conseguiu que o atacante, na verdade, né, conseguiu os dados dessa vítima aí. Então, assim, levando em consideração esse cenário, a equipe de segurança ela é simplesmente superada nesse ponto, né? Por que ela é simplesmente superada? Porque o cara que vai realizar esse ataque, ele basicamente não segue regras. Então, e a partir do momento que ele tem outros dispositivos escravos, é uma briga quase que injusta, né? Então, a gente tem milhões de ataques para basicamente uma equipe muitas vezes enxuta conseguir tratar esses incidentes. Além de tudo isso, esse dado aqui é a escassez global de 3,5 milhões de profissionais qualificados em segurança, né? Então, assim, a gente tem um nicho de mercado que falta profissional e, em contrapartida, a gente tem uma equipe cada vez maior de pessoas do lado negro da força, né? Então, a gente tem que usar outras ferramentas para a gente conseguir tentar equiparar essa briga. Então, assim, tanto do lado da tecnologia quanto do lado das pessoas, a gente tem alguns desafios, né? Então, assim, no lado da tecnologia, a gente tem ferramentas de segurança cada vez mais complexas, mais difíceis de gerenciar, cada vez mais ferramentas de segurança, e isso gera visões diferentes dentro da organização, né? Então, a gente às vezes tem dificuldade de
organizar todos esses dados para ter realmente uma tratativa eficiente. E, de novo, do lado humano, a gente tem a dificuldade de qualificação de profissionais, de treinar esses profissionais para essas inúmeras ferramentas e fazer esse pessoal entender e colaborar de acordo com o que a empresa precisa para esse tipo de cenário, né? Então, baseado nesse contexto, é que a Microsoft quer dar uma nova abordagem para esse tipo de situação. Então, como que a Microsoft quer fazer isso, né? Ela tem uma posição muito, não única, mas privilegiada. Por quê? Ela oferece segurança de ponta a ponta, né? Então ela tem inúmeras ferramentas, então a gente tem identidade, conformidade, a gente tem inúmeras formas de enxergar o mesmo ambiente. E isso facilita porque a Microsoft consegue cobrir vários vetores de ameaça. E baseado nesses vetores de ameaça, a gente tem uma única definição, uma única ferramenta que vai basicamente concentrar todas essas entradas de dados e entregar para nossa equipe algo muito mais simples e muito mais rápido de a gente gerenciar, né? Então esse basicamente é o contexto do Copilot for Security. Então, contextualizando isso, então o que é o Copilot for Security, né? Ele é o primeiro produto de IA generativo da Microsoft, né? Que ajuda a defender assim, organizações na mesma escala que a organização é atacada. Então, com isso, a gente vai conseguir equilibrar aquela nossa briga entre equipe de segurança e pessoal que tenta nos atacar, né? Então, assim, como que ele funciona? Então, o Copilot ele é baseado no modelo GPT-4, mas não é o Chat GPT. Isso é bastante importante a gente frisar, né? Então, ele usa o modelo GPT-4 e toda a orquestração dessas informações é desenvolvida pela Microsoft e é alimentado pelo contexto de segurança Microsoft também. Então, o objetivo dele, ele vai ajudar os nossos analistas de segurança e profissionais de TI, enfim, a ser mais eficiente e mais eficaz na tratativa de incidentes do dia a dia. Então, com isso, a gente vai conseguir organizar melhor, tratar melhor e responder aqueles incidentes que realmente vão causar maior impacto. Não que os outros não vão ser tratados, né? Mas a gente, numa escala de prioridades, a gente vai conseguir usar o Copilot para entender quais os incidentes tratar primeiro. Então, desde o lançamento do Copilot, a gente tem 4 principais recursos que a gente vai abordar. Então, é o resumo de incidentes, análises de impacto, scripts de engenharia reversa e a resposta guiada. Então, o que cada um desses caras aí vai ajudar a gente no dia a dia? O resumo de incidentes, o objetivo desse ponto é a gente ter um contexto do incidente e uma melhor comunicação para a organização. Então, basicamente, o que vai acontecer? O Copilot for Security vai entender o incidente e vai conseguir trazer para nós uma comunicação muito mais clara e muito mais simples do que é aquele incidente, sem milhões de termos técnicos e outros tipos de contextos que podem dificultar ou podem atrasar a análise da nossa equipe. Então vai ser de bate-pronto, assim. Isso vai facilitar a tratativa disso. A análise de impacto vai, obviamente, trazer para nós de uma forma mais clara e mais rápida o que aquele incidente causa dentro da nossa organização. Então, assim, a gente teria essa capacidade de fazer essa análise de impacto pensando na nossa equipe de segurança? Sim, com certeza a gente teria. Mas isso poderia levar, sei lá, 2 horas, 3 horas. Então,
com essa ferramenta aqui, a gente agilizando esse tipo de situação, sabendo muito mais rápido o que a ameaça causa na nossa organização, a gente consegue tratar isso de uma forma mais rápida também. Outro ponto bastante importante é a análise reversa do script. Em resumo, o que o Copilot for Security vai fazer? Vamos imaginar que a gente tem lá o script de PowerShell, que é bastante comum. A gente não vai precisar abrir esse script e debugar isso, entender o que esse cara vai fazer. O Copilot vai fazer isso por nós. Então ele vai abrir o script e numa linguagem muito simples ele vai dizer, a função tal faz tal coisa, a linha tal vai fazer tal coisa. Essa variável, por exemplo, solicita a credencial do usuário. Então isso para nossa equipe também fica muito mais fácil de entender isso. E a resposta guiada, ele vai ajudar a gente, a nossa equipe, na orientação e no passo a passo do que fazer para resolver aquela ameaça. Então, assim, a gente vai ter instruções para investigação, para contenção e para remediação dessa ameaça. E ações recomendadas também, né? Então, isso vai mais uma vez agilizar e auxiliar a nossa equipe de segurança a tratar muito mais rápido o incidente. Além desses 4, a Microsoft está trabalhando isso, como ele é um produto bastante novo, obviamente ele vai ter muito mais recursos, e a Microsoft está trabalhando nesses outros recursos numa velocidade muito grande também. Então, assim, a gente vai ter gerenciamento de dispositivo, gerenciamento de identidade, a segurança de nuvem, mais relatórios, que isso também vai facilitar a nossa visibilidade do ambiente de segurança da nossa organização. Então, aqui a gente tem, como eu falei, o exemplo de tempo de análise. Olha só, levamos 3 minutos para fazer uma tarefa que costumava levar pelo menos algumas horas. Então, essa é a velocidade que a gente vai ganhar usando esse tipo de ferramenta, né? Então, assim, um tempo menor de detecção e um tempo menor de resposta, a gente consegue tratar mais incidentes, né? Então, a gente consegue dar prioridade, tratar outros incidentes que às vezes a gente não teria condição de abordar tantos incidentes assim. Outra coisa que a gente ganha é produtividade, né? Então, assim, qual que é um dos objetivos disso? Essa facilidade de linguagem e respostas que o Copilot traz para nós vai ajudar a nossa equipe, assim, pensando naquela hierarquia de júnior, pleno e sênior, né? A gente vai conseguir entregar para o cara júnior tarefas que muitas vezes dependiam única e exclusivamente de um cara com mais experiência. E isso demoraria mais tempo para a gente conseguir ter o mesmo resultado. Então, esse tipo de ferramenta de IA, ele ajuda a gente a nivelar aqueles problemas mais simples, aqueles incidentes mais simples e desconecta isso muitas vezes daquele cara que é o cara mais experiente da nossa equipe. Então, assim, mais alguns dados, né? Então, assim, a Microsoft ela é a maior fornecedora de segurança cibernética do mundo. E ela é a maior porque ela gerencia as 4 maiores nuvens públicas do mundo. Então, a gente tem Xbox, Microsoft 365, Azure e o Dynamics. Então, a Microsoft também protege mais de 1,4 bilhões de endpoints. Então, isso é muita coisa. Além disso, como toda essa massa de informação, ela faz basicamente um scan de toda a rede para mapear a infraestrutura e para mapear possíveis ameaças. Então, isso vai ajudar também a ela entender por trás da nossa interface o que está acontecendo na internet, como ela pode melhorar a experiência do Copilot e, consequentemente, a gente vai ser beneficiado com isso, né? Então, assim, hoje a equipe de segurança da Microsoft tem mais de 8.500 engenheiros. Pensando assim, somente focado em segurança, fora toda a equipe satélite, né? Então, assim, é muita gente trabalhando para isso. Então, a gente consegue usar
toda essa equipe, esse poder de conhecimento da Microsoft a nosso favor com o Copilot. Aqui a gente tem basicamente a demonstração de como o Copilot está inserido nos produtos Microsoft, né? Então, assim, a gente há pouco tempo atrás não existia este ponto central do Copilot. Então, assim, a gente tinha várias ferramentas que tinham integrações nativas entre elas, mas a gente dependia de uma expertise para conseguir concatenar essas informações. Então, agora com o Copilot no centro disso, ele basicamente vai reunir todas essas informações e vai conseguir entregar para nós de forma muito clara e muito simples a informação que a gente precisa. Aqui a gente tem uma demonstração de uma das experiências do Copilot, tá? Então, como que a gente vai interagir com essa ferramenta para ela trazer todos esses benefícios e informações para nós. Então, sempre que o Copilot está conectado nessas ferramentas, a gente vai ter um prompt que a gente vai poder fazer perguntas. Então, assim, quem já usou o ChatGPT é muito semelhante. Então, a gente vai conseguir fazer perguntas numa linguagem simples, dentro de um contexto, para que o Copilot trate essa informação, entenda isso e traga para nós. Então, assim, a gente pode resumir incidentes usando, aqui a gente tem o resumo do incidente 2259. Então, a gente vai perguntar para o Copilot para ele resumir ou detalhar melhor esse incidente. Então, a gente vai ter, numa linguagem muito mais simples, o que esse cara fez dentro da nossa organização. Aqui a gente tem informações do Sentinel também, que é a ferramenta de CIEM da Microsoft, que também pode estar conectada em outras tantas ferramentas. Então a gente vai ter mais essa árvore de soluções, né? Então a gente vai conectando as coisas e o Copilot vai ser o responsável por entregar para nós essas respostas e fornecer para nós dados de uma forma muito mais rápida e objetiva. Então essa aqui é uma experiência standalone do Copilot, e aqui a gente tem um exemplo de algumas perguntas, né, que a gente pode fazer para o Copilot. Então, como posso melhorar minha postura de segurança? Aí, baseado nessa pergunta aqui, ele vai analisar todo o nosso cenário e vai fazer recomendações. E aí, a partir disso, a gente starta basicamente uma conversa com a ferramenta, né? Então, precisa melhorar a postura de segurança no item 1, 2 e 3. Aí a gente vai entrar no detalhe. E o item 1, como eu posso melhorar? Então, assim, dentro desse mesmo contexto, quais as máquinas afetadas pelo incidente XPTO? Então, a gente vai conseguir esse tipo de informação usando essa ferramenta aqui. E aqui a gente tem um exemplo de como é a resposta dele baseada no incidente 259, né? Então, de uma forma muito simples, ele vai trazer para nós o que se trata esse incidente. Então aqui também vai facilitar, às vezes, aquele analista com menos experiência que precisa dar uma resposta mais rápida, sem ter que escalar esse caso, fazer toda uma análise. Esse tipo de prompt vai ajudar bastante também. Então aqui a gente tem a visibilidade de quais as ferramentas que o Copilot está inserido, né? Então, assim, a gente tem dentro do Microsoft XDR, do Sentinel, do Intune para gerenciamento de dispositivos, do Microsoft Entra, do Purview, então a gente vai conseguir ter aquela experiência standalone e a experiência integrada dentro de todas essas ferramentas aqui, além de todas as outras, né? Então, pensando na parte de segurança, a gente vai ter essas experiências diferentes do Copilot aqui e vai ter respostas de todas elas da mesma forma. Os resultados também podem ser obtidos da mesma forma, tanto na experiência standalone quanto na experiência do Copilot integrada a cada ferramenta. Então, dentro
próprio Intune, por exemplo, a gente está dentro do portal do Intune, eu vou ter o íconezinho do Copilot for Security lá, eu vou ter uma experiência muito mais rápida para esse tipo de situação aqui também. Então aqui a gente tem a diferença das experiências, né? Aonde que eu posso utilizar a experiência standalone, onde é que eu posso utilizar a experiência integrada. Então, assim, a experiência independente, ela vai ajudar a equipe no amplo contexto para solucionar problemas e corrigir incidentes mais rapidamente, com todos os casos reunidos num só lugar. A experiência integrada, ela vai ter basicamente a mesma informação que a experiência independente, mas de uma forma muito mais rápida de acessar. Então, dentro do próprio portal aqui, a gente tem o exemplo do próprio portal do Purview, já tem o chatzinho do Copilot for Security. Então é muito mais rápido e às vezes a gente não depende de novo, daquele analista que tem a experiência, tem a possibilidade de usar o painel do Microsoft Copilot for Security. Aqui, o primeiro cara que pegou o chamado vai conseguir ver o resumo do incidente e já vai conseguir interagir com o Copilot for Security do próprio painel que ele tiver usando. Sempre reforçando, né, aquele compromisso da Microsoft que os seus dados são os seus dados. Então isso é muito importante. Toda a experiência de IA Microsoft, ela fica limitada ao meu ambiente. Então eu não vou ter o relatório de incidentes, por exemplo, eu não vou ter dados que foram relacionados de outros ambientes. Então, e o meu ambiente não vai ser usado para treinar modelos de IA para outros ambientes, tá? Então, a Microsoft é muito rígida nessa questão, segue todas as normas possíveis e imagináveis de compliance para a gente não ter esse tipo de vazamento entre ambientes, tá? Então, tudo que acontecer dentro do nosso ambiente vai ser restrito ao nosso ambiente. A única coisa que a IA, que o Copilot vai aprender dentro do nosso ambiente é baseado nos incidentes que a gente tem no nosso tenant, né? Então, na nossa organização. Então, sempre que tiver incidentes parecidos, tratativas parecidas, a IA vai aprender como tratar aquele modelo para refinar cada vez mais e melhorar cada vez mais a eficiência e a eficácia da recomendação e da análise que ela está fazendo, mas sempre restrito ao nosso ambiente. Então isso é muito importante também. A gente frisar para não ter dúvidas de que daqui a pouco a Microsoft está analisando dados do meio ambiente para outro tipo de função, tá? Então aqui a gente tem os princípios fundamentais que regem o Security Copilot, tá? Então esses caras aqui, eles são responsáveis por toda a atividade do Copilot. Então, privacidade e segurança, inclusão, responsabilidade, transparência, equidade e confiabilidade. Então, não basta a gente ter só esses princípios e não aplicar eles, né? Então, e como que a Microsoft aplica esse conjunto de princípios aqui? Então, eles concentram em basicamente 4 áreas. E o que são essas 4 áreas aqui? Primeiro de tudo, a governança. A gente precisa ter isso muito bem claro para fazer funcionar todo esse cenário. Regras para padronizar o uso da inteligência artificial. Também super importante. Treinamento e melhores práticas. Então, como qualquer ferramenta, a gente precisa de treinamento e precisa seguir boas práticas para que isso funcione de uma forma coerente. E, por último, ferramentas e processos para implantação. Então, isso é basicamente o modelo que a Microsoft usou para os princípios do Copilot for Security. Então, dentro do cenário,
alimentando por dados exclusivos da sua organização. Isso aqui é basicamente o reforço daquilo que eu falei antes. Então, todos os dados e toda a análise feita pela Microsoft dentro do meu ambiente é somente com dados do meu ambiente. Então, isso é bastante importante a gente frisar cada vez mais. Outra coisa bastante interessante do Copilot é que a gente vai conseguir conectar ele em diferentes fontes de dados, e o objetivo da inteligência artificial é aprender como a gente vai lidar com diferentes situações. E baseado nesse modelo, a gente vai refinar e entender melhor as tratativas que a IA pode ajudar a gente a dar em N incidentes diferentes, tá? Então, aqui a gente tem, de uma forma muito simplificada, a diferença entre um humano e o Copilot, né? Então, principais diferenças do um humano, a gente envia uma pergunta e a gente espera uma resposta. Simples assim. No contexto do Copilot, isso é um pouco mais detalhado. Então, assim, a gente vai enviar uma pergunta dentro do prompt, né? Vai criar essa dúvida. O Copilot vai analisar o contexto, vai analisar as ferramentas que ele está conectado para poder executar o plano de ação, gerar uma resposta e combinar esses dados com outras respostas que ele já tenha passado por esse incidente parecido, né? Então, basicamente assim, a gente pergunta, ele analisa o contexto da nossa pergunta, analisa ferramentas que estão conectadas, baseado no contexto, analisa outras respostas que ele já possa ter na base daquela mesma pergunta, aquele mesmo modelo, para gerar a melhor e mais assertiva resposta para a gente. Tudo isso acontece muito rapidamente, né? Então a gente não vai ter demoras para toda essa análise aqui. Isso aqui é quase que instantâneo. Então, para agregar valor à equipe de segurança, a gente precisa ainda melhorar bastante coisa, né? Então, algumas coisas que a Microsoft está trabalhando para melhorar ainda mais. Então, a gente quer ajudar a equipe de segurança a operar com mais eficiência os incidentes para que possa superar os seus adversários, seus atacantes, suas ameaças, né? Então, o objetivo disso é todos os analistas direcionem as atenções para incidentes que realmente sejam importantes. Então, assim, a gente vai conseguir, baseado nessa análise, dividir a nossa força de trabalho e trabalhar em paralelo para resolver incidentes, né? Então, não que a gente tenha muitos incidentes, mas vamos imaginar assim, a gente teve um incidente grave. Vamos entender os pontos, vamos fazer aquela análise de impactos e tudo mais, e dentro da nossa equipe vamos dividir a carga de trabalho e cada um vai atacar um pedacinho da nossa ameaça. E aí a gente ganha velocidade na tratativa disso. Esse é o primeiro ponto. Em segundo ponto, é aprimorar as equipes para que elas realizem o trabalho usando a experiência ou a força de trabalho da forma mais eficiente. O que isso quer dizer, né? Então, entender melhor a análise do problema para que tanto equipes muito grandes para quanto equipes muito enxutas consigam ter a mesma eficiência na tratativa do problema. Então, de nada adiantaria a gente fazer uma super análise e precisar de 50 pessoas para resolver um incidente. O nosso objetivo não é esse, é tentar esmiuçar cada vez mais as ameaças, os problemas, as possíveis soluções e o como aplicar as possíveis soluções. Então isso é muito importante, é o passo a passo para a gente ter esse incidente, enfim, esse problema resolvido da forma mais rápida possível. Então aqui a gente tem mais alguns
mais alguns dados, né, de como o Copilot melhorou a experiência das equipes de segurança que utilizaram e utilizam ele agora. Assim, 14% mais rápido na análise de scripts. Então é aquela situação lá, a gente tem o PowerShell, a gente precisa entender o que ele faz. Então a gente já conseguiu ser 14% mais rápido nessa análise. Com isso, a gente tem 19% mais rápido a análise do relatório de incidentes. Então, assim, a gente teve um incidente, tem aquele resumo super complexo, muito técnico. Então, a gente conseguiu analisar isso muito mais rápido. E o resumo do incidente também muito mais rápido, 39%. Então, esse cara aqui temos o incidente, o que ele faz? No fim das contas, qual que é a vulnerabilidade que o incidente atacou, né? Então, a gente tem quase 40% mais rápido. Então, todos esses dados aqui, a gente consegue melhorar muito a eficiência da nossa equipe de segurança e, de novo, equiparar um pouco as forças, né, com as ameaças que a gente enfrenta no dia a dia. Aqui mais alguns dados que a gente tem, 39% mais rápido em resumir o incidente. Isso é bastante interessante também para a gente saber de uma forma muito sucinta o que o incidente faz. O que lá no, às vezes até para ter um reporte disso para a gestão, enfim, para áreas superiores, né, para dar uma resposta para a organização. Então, quase 40% também mais rápido em resumir esses incidentes. E além de mais rápido em resumir, isso é muito interessante também, a riqueza de detalhes que a gente tem. Então, não basta só resumir e dizer que tivemos a credencial XY comprometida. Como ela foi comprometida, por quê, da onde saiu, qual, sabe? Então, esses dados enriquecem bastante a nossa análise de segurança e vão mostrar para a gente ações que a gente precisa tomar para que isso não volte a acontecer, né? Então, essa riqueza de detalhes da análise é bastante importante também. Então, quando se trata de analisar script, né, os principais casos assim, do pessoal que usou e ainda usa o Copilot é 14% mais rápida a análise de script e 12% mais preciso. Então, além de analisar rápido, a, a precisão dessa análise, né, é saber de fato com exatidão o que aquele script faz. Não basta só analisar rápido e não ser efetivo na, na atividade do script, né? Então a gente consegue, além de ser mais rápido, a gente consegue ser mais preciso. E isso também vai facilitar bastante a gente a tomar medidas para que esse tipo de incidente não ocorra mais. Aqui a gente tem mais alguns dados, né? Então, o Copilot ajudou a melhorar a qualidade do trabalho, tornou o trabalho mais produtivo. Então, a imensa maioria, obviamente, depois que começa a usar, começa a entender a ferramenta, começa a interagir, não consegue mais viver sem, né? Então, 97% do uso do Copilot, o pessoal realmente não quer voltar atrás, né? E aqui reduziu o esforço nas tarefas, né? Então é aquela coisa, às vezes a gente poderia chegar no mesmo resultado, mas teria mais esforço, mais tempo, mais mão de obra, mais desgaste. Então assim a gente consegue ser bastante efetivo nessa tratativas de tipo de incidente. E outra coisa bastante interessante é assim, quando a gente trata mais rápido, com mais eficiência, mais eficácia os incidentes, a gente passa a não ser tão reativo. Então a gente passa a ser mais preventivo. E aí tem aquele exemplo daquelas perguntas que a gente passou há uns slides atrás, de, por exemplo, como posso melhorar minha postura de segurança? Então, não quer dizer que a gente tem um problema e precisa resolver um incidente, mas eu quero saber como melhorar o meu ambiente para não ter algum tipo de problema. Então aí a gente
começa a dedicar esforços da nossa equipe de segurança na proatividade também, e não só naquela ação reativa, né, de ter que resolver rápido o problema. Então, melhora a velocidade, precisão e o sentimento do pessoal que usa, né? Então, assim, a gente consegue ser, num geral, 22% mais rápido, consegue ser mais preciso, e, de novo, a imensa maioria quer o Copilot para a próxima vez que precisar fazer a mesma tarefa. Então, assim, quanto mais a gente fazer a mesma tarefa usando a inteligência artificial, mais assertivo a gente vai ser, mais preciso na tratativa, mais rápido a gente vai conseguir dar uma resposta. Então é basicamente um looping, né? Então quanto mais a gente interagir, mais a ferramenta vai aprender, melhor a gente vai tratar os nossos incidentes. Então, para resumir assim algumas coisas, a gente tem, à medida que as empresas vão lidando com maior número de ameaças cada vez mais sofisticadas, a gente entende que esse tipo de ferramenta, como o Copilot, como a inteligência artificial, tem o potencial cada vez maior de ajudar a nossa equipe. Uma coisa bastante importante de a gente falar: o objetivo do Copilot não é substituir a nossa equipe de segurança, e sim auxiliar a equipe de segurança. Então a gente não pode pensar que vamos contratar o Copilot e levantar as mãos que ele vai fazer todo o trabalho por nós. Não, é bem pelo contrário, a gente continua precisando dos nossos analistas para entender o que a ferramenta está trazendo para nós e fazer perguntas e fazer interações para que ela aprenda cada vez mais características do nosso ambiente para a gente ser mais assertivo de novo. Então esse é o principal ponto desse tipo de ferramenta para a segurança, né? Não é substituir ninguém, e sim auxiliar todos os profissionais a melhor tratar todas as incidentes e chamados. Aqui a gente tem mais alguns feedbacks de grandes empresas que já estão usando o Copilot for Security. Então, aquele exemplo do script de PowerShell, a gente tem esse exemplo também. Então, outra coisa bastante legal aqui, a gente não precisa ter um super conhecimento de uma linguagem ou perguntar em termos muito técnicos para que a gente tenha uma resposta. Então, é uma linguagem muito simples de pergunta, a gente vai ter uma resposta também de uma forma muito simples, que seja fácil entender, para que todas as pessoas da nossa equipe de segurança consigam atender os nossos chamados do dia a dia, tá? Outra coisa bastante legal aqui é que a Microsoft já possui, né, o Copilot já possui alguns prompt books personalizados. A gente já consegue conectar através de plugins com ferramentas de terceiros e tudo mais. E o objetivo dessa ferramenta aqui é melhorar cada vez mais essa conectividade com outras ferramentas, tá? Então, assim, a gente tem um exemplo aqui e cada vez melhorar mais a experiência, né? Então, hoje está disponível em 8 idiomas, mas muito em breve ele tem mais 25 idiomas que o Copilot vai ser traduzido, né? Então, isso vai facilitar cada vez mais a adoção em diferentes pontos, né? Então, relatórios de uso para o administrador também, integrações com base de conhecimento, isso aqui é muito legal também. Então, imaginando que a nossa empresa já tem uma base de conhecimento, um FAQ, alguma coisa do tipo, a gente conecta o Copilot nessa base e ele vai aprender essas informações. E aí, lá nas interações que a gente vai ter com ele, lá naquelas perguntas e tudo mais, é mais uma fonte de dados que ele vai consultar. Então, daqui temos um incidente XYZ, ele vai lá na nossa base de conhecimento e vai saber que há 4 anos atrás a gente já teve um incidente parecido com esse, a tratativa foi fazer a ação 1, 2 e 3, e que agora ele pode recomendar, além dessas ações, mais uma. Então, isso são coisas que a IA vai proporcionando para nós, tá? Que também, mais uma vez, vai facilitar a nossa vida. Aqui a gente tem ofertas, né, de como que o
como que o Copilot vai ser disponibilizado. Então, hoje, basicamente, ele tá atrelado a assinaturas de Azure. Então, o cliente que não tem Azure vai precisar de uma assinatura, o que já tem assinatura pode colocar o Copilot embaixo dessa mesma assinatura aí. Então, hoje ele está disponível em algumas regiões, alguns data centers, só não são todos do Azure, mas muito em breve isso vai ser espalhado também. E aí uma questão, como máquinas virtuais no Azure, por exemplo, ele é baseado em poder computacional, né? Então, assim, a gente tem a unidade de poder computacional do Copilot é o SCU. Então, o que, que é esse cara aqui? A gente vai ter, traçando um paralelo para processadores, por exemplo, eu tenho um ambiente muito pequeno, eu não tenho tanta demanda, tantas conexões, tantas fontes de dados, eu vou poder ter um poder computacional baixo. Isso, obviamente, vai gerar um custo menor. Então, vou conectar isso na minha grande empresa, tem 30 filiais no mundo, tem milhões de conexões. Eu vou poder aumentar esse poder de processamento. E aonde que esse poder de processamento vai fazer diferença? É justamente nessa análise e nessa ação de concatenar as informações. Então, quanto menos poder de processamento eu tiver, mais demorada vai ser a análise e a conexão nessas fontes de dados. Então, dependendo da pergunta que eu imputar no prompt, a ferramenta vai demorar um X tempos para resolver isso. Ela vai conseguir resolver, mas isso pode demorar um pouco. Eu quero ter muito poder de processamento. Então eu vou aumentar as SCUs, que vai aumentar o poder de processamento dessa ferramenta e eu vou conseguir ter respostas quase que instantâneas. Então aí nesse ponto, a gente tem que ponderar o quanto a empresa precisa de respostas real time quase, ou quanto a gente pode esperar um pouquinho, né? Então é sempre uma balança que a gente precisa fazer uma análise aí um pouco mais detalhado de cada cenário, para a gente daqui a pouco não vender ou não implementar uma ferramenta subdimensionada num ambiente e superdimensionada no outro. Então é sempre interessante a gente ter essa análise prévia. E aí, basicamente assim, essa é um contexto bastante amplo do que o Copilot for Security faz. Deixa eu te fazer uma pergunta, Felipe. Diante de tudo isso que você comentou, né, aqui eu queria saber se essa solução, ela pode ser integrada com aquilo que eu já tenho na minha empresa, com outras soluções. Tu pode explicar para a gente, por favor? Sim, a gente consegue integrar não só com ferramentas Microsoft, mas com ferramentas de terceiros. Então a gente tem uma série de APIs e conectores que podem ser usados sim para conectar em outras ferramentas. Então um exemplo simples disso, minha empresa não tem ou já tem uma ferramenta de CIEM que não é o Microsoft Sentinel. Eu tenho, sei lá, uma outra ferramenta de mercado. Eu consigo sim conectar através de APIs o Copilot for Security para que ele passe a ter esse conhecimento dessa ferramenta de CIEM também. Então é possível conectar, sim. Felipe, uma outra dúvida que surgiu aqui também. Queria te perguntar, como que o Copilot for Security ele ajuda a priorizar aí os alertas de segurança, tá? Tu pode explicar um pouquinho para a gente poder compreender melhor ainda? Então, baseado em toda essa análise de incidente, né? Como que o Copilot vai priorizar ou vai dizer para nós, cara, esse cara aqui é mais importante do que esse outro item aqui. Então ele vai analisar basicamente a quantidade de dispositivos ou usuários afetados dentro da nossa organização e qual que é o grau de comprometimento desses dispositivos. Então, baseado nessas análises, eu vou conseguir saber que muitas vezes não é somente a quantidade de dispositivos afetados, mas a gravidade do incidente vai determinar essa hierarquia de atuação, né? Então, é mais ou menos isso que vai determinar essa priorização dos incidentes.
Compreendido. E Felipe, agora conseguimos aqui conversar com o Rafael. Obrigada, Rafael, pela tua pergunta. Então, Felipe, ele quer saber o seguinte, tá? Na prática, tem o Sophos e também o Uhum. Bitdefender. Onde o Copilot fica nesse ambiente? Eles conversam? Sim, ele vai conversar através das APIs, né? Então a gente vai conectar o Copilot em outras fontes de dados. E aí o objetivo do Copilot vai ser entender esses diferentes ambientes de uma forma mais simples. Então, em resumo, ele vai ser o concentrador das informações. Então, a gente vai perguntar para o Copilot e o Copilot vai, baseado nessa análise Sophos, Bitdefender, Intune e tudo mais, ele vai entender esse ambiente para poder responder para nós da melhor forma possível. Tá. E aí, Felipe, complementando aqui, ele comentou: o Copilot toma alguma ação, né? Você comentou que ele já toma algumas ações, enfim, ou só avisa, aliás, e dá opções a serem tomadas. Ele bloqueia alguma ameaça ou só analisa e avisa? Então, integrando com outras ferramentas, sim, a gente vai poder tomar ações. Então, o Copilot vai recomendar ações e vai recomendar configurações para que a gente automatize esse tipo de processo. Então, sim, ele vai poder disparar ações para que as ferramentas tomem as devidas, façam as devidas configurações, enfim, para esse tipo de situação. Tá compreendido. Ele agradeceu ali a tua pergunta, tá, Fê? Bom, pessoal, o Felipe nos respondeu aqui algumas dúvidas, né? E eu gostaria de continuar essa conversa com vocês mais adiante. Como você gostou, né, do que a gente comentou com você, quer melhorar aí a segurança do teu ambiente, tá? Quer entender, inclusive, como que a IA pode te ajudar, tá? Então, deixa o teu e-mail aqui, ou, inclusive, mira o teu celular aqui, vai aparecer um QR Code na tela, chama a gente ali no WhatsApp, e aí nós marcamos uma call, explicamos para vocês como, na prática daí, né, demonstramos como essa solução de fato funciona, pode funcionar, aliás, aí no ambiente de vocês, tá? Agradeço mais uma vez a todos vocês, a presença de todos, e qualquer dúvida, né, qualquer informação adicional, a nossa equipe está aqui pronta, tá? Tá à disposição aqui para atendê-los. E depois, quem quiser, né, verificar novamente todas essas informações, esse vídeo vai estar disponível, esse webinar vai estar disponível lá no YouTube, tá bom? Muito obrigada e um ótimo dia para todos vocês. Até mais!